Êxodo 3, versículos 1 ao 6. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Até aqui tá bom. Não vou dar continuidade, porque depois vamos entrar em vários aspectos do chamado de Moisés. Mas eu gostaria de falar sobre o poder de um encontro. Está ali Moisés, um homem com uma história, tanto dentro do Egito como fora dele. Nós temos aqui, por exemplo, Moisés viveu um grande tempo no Egito, segundo alguns historiadores, 40 anos, um bom tempo no Egito. Com certeza sabemos, a Bíblia se cala em Êxodo, em Tiago fala um pouco mais, mas a gente observa que com certeza ele era muito versado e com certeza ele era um homem de grande influência dentro daquela cultura. Há muitos debates e historiadores que falam sobre isso. E é um tema muito amplo. Então, logicamente, Moisés era um homem importante. Sabemos que os egípcios não estavam muito contentes com os hebreus, porque os hebreus estavam crescendo muito, o número de hebreus. No tempo de José, o faraó possivelmente era um Ixo. O Ixo era os povos semita, um povo de origem semita, e que não olhava com tanto desgosto para os hebreus, diferente possivelmente do atual faraó, que acredito não ser Ixo. Então, logicamente, aquilo já gerou no faraó e no Egito uma certa desavença para com o povo hebreu. Então, estava ali, Moisés é poupado a vida, ele é filho, nós temos aqui, ele é filho de Arão e Joquebede, e ele é poupado a vida porque todas as crianças iriam morrer do sexo masculino, não as meninas, apenas os meninos. E Moisés é poupado a vida, e por quem ele é criado? Pela filha da filha de Faraó. Ou seja, meu Deus, é criado lá no palácio. Então, e quem é que vai ser a ama? A família de Moisés vai cuidar de Moisés. Então Moisés, que o nome significa tirado das águas. Então Moisés, Deus tinha um plano com ele. Porque contra tudo e contra todos, Moisés foi poupado a sua vida no momento em que as crianças do sexo masculino estariam morrendo. Então nós observamos que Moisés é criado dentro daquela cultura, era a cultura mais avançada em termos de conhecimentos da época, os egípcios. De repente, um escravo hebreu é atacado e Moisés mata este escravo hebreu, e essa informação chega aos ouvidos de Faraó, porque no outro dia um hebreu fala para Moisés: vai nos matar como matastes o egípcio? Então Moisés foge. Lá Moisés conhece Jetro, Zípora, que veio a ser sua esposa, vinha ter 2 filhos, e Moisés constitui a sua vida, mas ele ainda não tinha tido um encontro com Deus. Ele não tinha tido um encontro com Deus. Então estamos aqui mostrando uma narrativa histórica, mas Moisés precisava mais do que fazer parte de um legado histórico, porque os hebreus já tinham contabilizados na sua conta um legado histórico imenso de favores de Deus a favor do seu povo, mas Moisés não havia ainda experimentado esse favor de Deus. Mas Moisés agora, nesse local, veio a ter um encontro com Deus. Interessante que está escrito assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. O monte Horebe é um local emblemático naquela cultura. Nós sabemos que neste monte Moisés foi chamado. Neste monte as tábuas da lei seriam entregues futuramente, e neste monte Elias voltaria a ouvir a voz de Deus. Então é um local com muito significado, até porque para os hebreus Deus sempre falava nos montes. Para os hebreus Deus estava nos montes. É só a gente lembrar do Salmo 121, elevo
os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. Eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje de ciência. Então, para eles, Deus habitava nos montes. E nas culturas antigas também. Tá? Nas outras divindades se tinha esse mesmo entendimento. Então, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote, em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor e uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Interessante isso. Observamos então uma experiência diferenciada. Uma experiência que não tinha nada a ver com o comum. Era uma sobrenaturalidade acontecendo diante de um homem que não havia experimentado isso. Ele havia ouvido com certeza os relatos que certamente eram famosos e conhecidos na época, mas ele não havia experimentado isso. De repente ali ele começa a ter uma experiência com Deus, o poder de um encontro. Alguns chamam isso de uma teofania, uma manifestação de Deus, para que as pessoas possam entender, compreender Deus se manifestando de muitas formas. Alguns chamam isso de teofania. Moisés sentia-se satisfeito no deserto, enquanto ajudava seu sogro Jetro. Mas o plano de Deus iria agitar a sua vida, preparando-o para uma missão importantíssima. Moisés estava na sua zona de conforto. Ele havia fugido do Egito. É certo que ao matar um egípcio que estava ali atormentando um hebreu, porque os hebreus contribuíram com a construção daquelas pirâmides, contribuíram com a construção de muitas coisas no Egito. Tem muito esforço dos hebreus ali. Então observamos que Moisés se irritou com aquilo e matou o soldado egípcio. Teve que fugir, porque chegou aos ouvidos rapidinho de Faraó. Então Moisés estava lá no deserto, na sua zona de conforto. Moisés estava lá, constituiu uma família, estava bem. Mas Deus se apresentou para Moisés, porque Deus tinha um plano na vida de Moisés. Assim Deus faz com cada um de nós. Às vezes nós não queremos nos envolver com a obra de Deus, não queremos nos envolver com o chamado, não queremos nada com nada. Vamos no culto quando dá, queremos só ficar em casa, não temos interesse nenhum de se envolver com a obra de Deus, com o chamado, que a obra de Deus não é só feita dentro da igreja, embora é importante contribuir com a igreja local. Porque vou dar um exemplo, tem pessoas que Deus usa com o dom de profecia, mas você nunca viu essa pessoa ajudando na igreja, mas vai de local em local profetizar para todo mundo. E eu não sou contra os dons de profecia, porque eu acredito. Deus já falou comigo através do dom de profecia. E coisas pontuais aconteceram, eu não desacredito. Mas lá no Brasil tem um grande congresso num estado lá, que é normal as pessoas ir para a praia vender profecia. Isso não tem nada a ver com o congresso. São pessoas que fazem a margem. O congresso é muito grande, chama muita gente, então é muita gente do movimento, e aí alguns mais radicais saem fora e vão vender profecia, entregar profetada, um monte de coisa lá que não tem sentido. Não tem nada a ver com o congresso. O congresso é uma bênção. São os excessos que são feitos por pessoas, não pelo congresso. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? Se Deus tem um chamado na sua vida, contribua com a igreja local. Se Deus tem um chamado na sua vida, Deus tem um chamado na vida de todos, porque todos temos um dom, uma vocação, um chamado, um ministério, algo para fazer. Ninguém está aqui por acaso, irmãos. Moisés não estava aqui por acaso. Eu e você e cada um de nós não estamos aqui por acaso. Ninguém é um acidente de percurso. Todos aqui temos algo da parte de Deus para fazer, para ajudar as pessoas, contribuir com a vida, as edificar. E você sabe, a gente vive uma sociedade onde não está muito longe da sociedade daquele tempo, porque a sociedade do Egito, nós sabemos que Deus abateu todos os deuses egípcios com as 10 pragas. Cada praga significava uma divindade. É claro que não é todos, porque o Egito tem tantos deuses. Eu já estudei um pouco da cultura egípcia. Eram tantos deuses que haviam. Confesso que não lembro agora quantos, mas eu sei que é uma quantidade muito grande. Mas Deus abateu os principais. Começou com a praga do rio Nilo, o Nilo era fonte de vida, e terminou o primogênito,
que seria o próximo faraó, que seria a reencarnação do Deus Ra. Então, meus irmãos, a cultura daquele tempo era uma cultura desfavorável. A cultura de hoje também é desfavorável ao cristianismo. A cultura daquele tempo, quem queria servir ao Deus dos hebreus, como o Senhor se apresentou, como ele disse a Moisés, mas eu vou dizer, quem me mandou? Diga que o eu sou te mandou. E Jesus, João, quando escreveu o Evangelho, chamou Jesus do quê? De eu sou. Mas o eu sou que mandou. E, meus irmãos, se você tem um chamado de Deus, cumpra, contribua, ajuda. Se você sabe de uma pessoa que está precisando de uma oração, ligue e ore. Se você sabe de alguém que está precisando de uma visita, visite. Isso é a missão do pastor dos obreiros. Meus irmãos, pastor da igreja, os obreiros, tem muitas funções, e às vezes estão visitando outras pessoas. Ajude, esteja ao lado. Vamos lembrar que Moisés, ele não agia sozinho. Quando o povo estava lá no deserto, já tinha saído do Egito. Mas o Senhor orientou Moisés a constituir líderes de 100, de 10 e de 1000. Por quê? Para contribuir com a obra. Então nós temos que ajudar, nós temos que estar ao lado. Mas, às vezes, precisamos ter a convicção do chamado. Moisés teve ali a convicção do seu chamado, o poder de um encontro. E às vezes precisamos disso, irmãos. Eu fui criado na igreja. Desde pequenininho. Mas eu não queria nada com nada. Até que um dia que eu fui num culto. E uma mensagem entrou. E quando aquilo entrou. E nunca mais saiu. E tenho certeza em nome de Jesus que nunca mais vai sair. Então nós temos que ter o nosso encontro. Se a gente não tem um encontro com Deus, meus irmãos, toda essa sociedade com tantos manjares, elas nos seduzem. Mas se a gente tem um encontro com Deus, a gente vive nessa sociedade, dialoga com ela, mas não mais guarda a nossa fé. Guarda o nosso coração. Então Deus nos tira da nossa zona de conforto e nos põe no centro da sua vontade, gerando em nosso interior o temor que nos aproxima. Interessante então que nós temos ali o Monte Horebe. O Monte Horebe, ele significa deserto ou desolação. Só num contexto histórico, ele tinha 22 mil metros, ele era bem alto, 22.400 metros de altura, era bem alto. Versículo 3: então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então disse Moisés: me virarei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. O chamado de Moisés é algo divino. Ele realmente foi chamado por Deus. O Senhor se revelou a ele no meio de uma sarça ardente. Interessante notar que quem realmente chamou a Moisés foi o Senhor, e por meio do fogo que ardia continuamente na sarça. Muitas vezes a revelação que Deus faz de si mesmo a cada um de nós é de modo individual, mas também de modo que nós nem entendemos. Às vezes você pode conversar com uma pessoa, um ímpio, e aquele ímpio pode ser boca de Deus para você, e você entender o que Deus tem para a sua vida ouvindo uma pessoa que não é crente. Às vezes você vem na igreja, como de um praxe tem que ser, ouve a palavra pastoral, que é a palavra que Deus fala através do pastor da igreja, que entra no seu coração, você entendeu qual é a sua missão. Então Deus fala de muitas formas. Assim como Deus falou com Moisés aquele dia, Deus fala com cada um de nós. Deus se agradou da vida de Moisés, mesmo sendo ele um homem importante no Egito, filho da filha de Faraó, mas que não gostava muito de injustiças, era um homem reto. Caso do homem hebreu que era chicoteado de modo leviano e que Moisés ficou chateado e acabou tomando uma atitude um tanto quanto rápida, sem pensar. Mas era por quê? Porque Moisés não gostava de injustiça. Quando uma pessoa tem um chamado de Deus, às vezes aquela pessoa nem aceitou Jesus ainda, mas é uma pessoa que as coisas de Deus falam no seu coração. Muitas pessoas estão lá no mundo e se sentem mal a entrar em certos ambientes. Por exemplo, a minha esposa tem uma experiência quando ela foi criada na igreja
na juventude se afastou um pouquinho, não lembro onde, se era alguma danceteria, algum local, não se sentiu bem lá dentro. E conheço várias pessoas que tiveram esse tipo de que tem esse tipo de experiência. Por quê? Porque, meus irmãos, quando nós temos algo de Deus, mesmo que nós ainda não tenhamos descoberto, mesmo que não tenhamos ainda aceitado a Jesus, mas com certeza nós vamos nos conduzir a isso. Não é predestinação. Eu não sou calvinista, nem não estou pregando predestinação. Mas eu estou pregando o seguinte: se o Senhor vai nos atraindo e a gente tem uma boa essência, nós temos o livre-arbítrio para escolher, sim ou não. Mas de um modo geral, quando as pessoas, quando são atraídas pelas coisas de Deus, elas vão se envolvendo, e quando menos vêm, estão servindo a Jesus. E quando menos pensam, já estão se envolvendo no ministério. Quanto menos imaginam, estão fazendo as coisas de Deus, estão servindo a Deus. O chamado que Deus tem para você não começa no dia de hoje, nem quando você se converteu, mas sim quando, mesmo sem ser um cristão, você não se alegrava com a injustiça e buscava ser correto em meio a uma sociedade corrupta. Meus irmãos, tem muitas pessoas que não são crentes que são extremamente corretas. Tá? Não tenho dúvida disso. Tem pessoas que não são crentes, que são pessoas de um caráter próprio e limpado, mas não conhecem Jesus. Quanto mais quem conhece a Jesus. Nós temos uma pérola de grande valor que o mundo não tem, meus irmãos. Nós temos a presença do Senhor. Quando Deus nos chama, como fez com Moisés, Ele nos chama pelo nome. Essa é a primeira verdade que nós aprendemos aqui neste capítulo. Deus nos chama pelo nome. Quando Deus nos chamou das trevas para a luz, o Senhor nos chamou de modo individual, não no coletivo. Deus nos ama na nossa individualidade, não na coletividade. Deus conhece a sua aflição, a sua dificuldade, a sua luta. E a mão do Senhor está estendida e nunca encolhida em favor de cada um de nós. Não foi uma chamada geral. Ele chama cada um de nós individualmente. Mas por que Deus nos chama? Primeiro, Deus conhece o mais íntimo de nossos corações. Mesmo em uma posição confortável, Moisés já sentia que ele não pertencia ao Egito. Mesmo estando lá, ele já sabia que ele não era de lá. Tem pessoas que às vezes não acertaram ainda, não entraram ainda aqui pelas portas da igreja, mas não se sentem bem com as coisas do mundo. Se sentem bem com o trabalho, com a família, porque nós precisamos prosperar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos viver a vida normal, mas não se sentem bem com o pecado. E quando eu digo mundo, não se confunda o mundo, o sistema que vivemos, o cosmos, com o sistema de pecado. Tem pessoas que não se sentem bem com o sistema de pecado. São pessoas corretas. Se alguém faz uma piada jacosa, de tom maldoso, a pessoa não se sente bem, mesmo não sendo cristã. Não sou contra a pessoa contar uma piada. Não sou radical, meus. Deus que me perdoe. Agora, estou falando de coisas com maldade. E a pessoa não se sente bem. Por quê? Porque já algo dentro do coração dela inclina ela para as coisas de Deus. Interessante, irmãos, que o Senhor nos chama para sermos diferentes em meio ao caos. Que contraste! Como alguém importante, no Egito, Moisés tinha tudo. Mas como pastor de ovelhas, estava ali pastoreando o rebanho, na verdade está aqui o rebanho, ele era alguém que era obrigado a fazer tudo sozinhos. Irmãos, o texto não está escrito de ovelhas, tá? Falei rápido, peço desculpa, não está escrito isso. Eu conserto rapidinho. Se eu vejo que falei rápido, eu conserto rapidinho, porque realmente não está escrito. Só está escrito que ele era pastor. No entanto, como príncipe, ele não conhecia Deus. Agora, ali pastoreando, apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, ele conheceu a Deus. Interessante que Deus pediu a ele, no meio de uma sarça ardente: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Na cultura hebraica, a autoridade estava na sandália. Quando acabava uma guerra, o rei vinha, ou o general, alguém de alta patente, colocava o seu pé com a sandália na nuca, na cabeça do outro rei, para demonstrar: eu mando, você me obedece. Então Moisés
estava se desprovendo da sua autoridade divina, humana, desculpa, da sua autoridade humana. A partir de agora, não era mais Moisés que seria o centro e o Senhor da sua vida, mas já não vivo mais eu, mas o Senhor vive em nós. E no caso, hoje Cristo, mas na época o Senhor, porque Cristo não havia se revelado ainda. Então, meus irmãos, muitos não atendem o chamado, pois não possuem a sensibilidade de ouvir a Deus. Às vezes Deus nos chama de várias formas e nós não ouvimos. Moisés ouviu, está aqui, ó, versículo de número 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Você lembra de Samuel? Samuel teve dificuldade. Deus falou várias vezes, mas ele orientou. Quando Deus falar, diga ao Senhor que está à disposição, né? Fala que teu servo ouve. Às vezes, meus irmãos, Deus fala conosco de muitas formas. Pode falar através dos dons espirituais, mas fala na pregação. Pode falar na pregação, mas fala no aconselhamento pastoral. Pode falar no aconselhamento pastoral, mas fala do dia a dia da fé. Fala na leitura de um livro. Fala, você está na rua, ouve uma pessoa até ímpia, Deus usa ela. Meus irmãos, Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus fala conosco de várias formas, mas nós temos que ter sensibilidade para ouvir. O anjo do Senhor veio e observou a Moisés para o chamar para uma grande obra. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus chama um homem que, apesar de um passado glorioso, de todo o treinamento no Egito, mesmo assim tudo era pouco diante daquilo que ele teria a partir de agora. Moisés poderia ser alguém de alta patente no Egito, poderia ter grande destaque no Egito, mas ele se ausentou, foi para o deserto e saiu de cena. E no que ele saiu de cena, o Senhor o abençoou. Às vezes, meus irmãos, eu e você precisamos ir para a oração. Às vezes você está passando algum dilema, sei que Jesus esqueceu de mim, nada mais acontece, Deus esqueceu de mim lá no meu trabalho, estão me injustiçando, estão falando mal de mim, que dificuldade. Vamos para a oração, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a oração é uma arma poderosa, não para fazer mal para os outros, não, mas para que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e também abençoe os demais, mas para que os outros vejam a presença do Senhor nas nossas vidas. Deus viu o coração de Moisés e aprove ao Senhor chamá-lo. Interessante que Moisés atendeu prontamente a voz de Deus. Isso se chama discernimento. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Está na Bíblia. Nós o amamos porque Ele nos amou. De novo eu reitero, eu creio que Deus predestina toda a humanidade à salvação. Só que nós temos o livre-arbítrio. Eu e você temos que ouvir e aceitar essa salvação. Amém. Não estou dizendo que Deus pega você é predestinado para o céu. Você é para o inferno. Não. Deus, isso é fatalismo o nome disso. Não, o Senhor predestinou. Jesus morreu por todos. Mas cabe a mim é você entender esse amor. Cabe a mim a você ouvir essa voz do Senhor que clama aí. A voz do Senhor clama. Clama como? Através da palavra, da pregação, dos hinos. De várias formas, Deus fala. Deus não se cala, meus irmãos. Deus continua falando. Uma vez eu li um livro, A Cruz de Cristo, de John Stott. E ali a gente entende Cristo na contracultura do mundo. Uma sociedade, irmãos, que olha, sinceramente, a gente se assusta todo dia com o que a gente vê na sociedade. E não é só a sociedade europeia, a sociedade brasileira, tudo que é lugar. Um de um jeito, outro é de outro. A gente se assusta com a sociedade atual. Mas a gente tem que entender, meus irmãos, que nós fomos chamados para vir com a contracultura, com a cultura cristã. Para ir na contramão desse pensamento corrente e para ser canal de bênção na vida das pessoas, assim como Moisés entendeu o seu chamado e foi canal de bênção, e Deus libertou o povo do cativeiro do Egito, de mais de 400 anos de servidão, que eles chegaram lá muito abençoados na época de José, mas agora se passou muitos séculos, e eles já estavam muito desfavorecidos, estavam sendo humilhados,
mas o Senhor levantou Moisés para os ajudar. Às vezes você está lá no seu trabalho, aflito, e Deus levanta alguém, estou orando por você. O pastor liga, a pastora liga, vem com a palavra, os obreiros, estou orando por você. Por quê? Nós temos que ser canal de bênção na vida das pessoas. Não precisa, irmãos, Moisés teve um chamado grande, mas cada um de nós tem um chamado. Você visitar uma pessoa, um grande chamado, irmãos. Você orar por uma pessoa, um grande chamado. Certa feita na África, eu ouvi essa história lá na Mais de Cristo, um pastor africano que esteve lá falando. Não, desculpa, minto. Pastor José Pimentel de Carvalho, saudosa memória, presidente da Assembleia de Deus de Curitiba, um dos pastores auxiliares dele pregou na Mais de Cristo, ele contou. O pastor José Pimentel esteve na África e de repente ele viu um irmão que a alegria daquele irmão era abanar o pastor. Ele tinha alguma coisa que abanava o pastor. Aí o pastor José Pimentel, não precisa disso. O pastor não tem necessidade, sabe? Não tira aquilo que Deus me chamou, é a minha alegria. A minha alegria é ficar aqui com esse espanador grande, alguma coisa, não sei, uma coisa não sei o nome agora, porque me veio um insight, aquilo que a gente lembra na hora e fala. Mas eu sei que ele estava ali, abanando o pastor, abanando os obreiros, e a alegria dele, e ele se sentia servindo. Outros se sentem servindo, meus irmãos. Eu lembro, vou dar um exemplo, nós temos lá na Mais de Cristo, tem o evangelista Moisés. A alegria do evangelista Moisés é trazer a água para quem está pregando. E ele traz com alegria. E ele tem a alegria do sorriso. E se alguém tirar isso dele, ele vai ficar triste. A alegria de outros irmãos é guardar o carro. A alegria de outros irmãos é visitar. Mas não é aquela alegria arrogante, não é aquela alegria hipócrita para aparecer. Porque a igreja está me vendo. Não. Mas é fazendo para o Senhor. Fazendo aos homens como quem faz ao Senhor. Então, se nós temos esse sentimento, meus irmãos, não precisa ter o chamado de A, B ou C. Moisés era uma coisa específica. Mas Deus nos usa na nossa casa com os nossos familiares, no nosso trabalho com os nossos amigos, no dia a dia da fé, com o nosso testemunho, porque o nosso testemunho é que vai falar alto, e o nosso testemunho é que vai apresentar Cristo de fato para a sociedade perdida, pós-modernista, perdida, materialista, imergida no materialismo histórico, em tudo aquilo que infelizmente vai contra o cristianismo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia é clara, o Deus deste século, que no grego é o Aion atual, cegou o entendimento dos incrédulos. Mas eu e você temos Cristo. Amém. E Cristo abre os nossos olhos e nos faz servir a sociedade com amor. Sabe por quê? Porque as pessoas não encontram o amor no mundo hoje. Mas quando vai lá um cristão e mostra Cristo através do amor, as pessoas, meu Deus, é diferente. O que essa pessoa tem que eu não tenho? Eu quero servir a Jesus, porque se ele é assim, se ele é alegre, se ele tem alguma coisa que eu não tenho, eu quero ter isso. Isso tem que ser o cristianismo. Uma vez eu li um texto sobre diaconia, estava escrito que o diácono, na diaconia dele, ele tem que ser um animador. Ele tem que ser alguém que irradia alegria a ser o cristão. Ele não precisa rir toda hora, ele não precisa ser alguém motivacional, não é disso que eu estou falando. Mas ele tem que ser sempre uma palavra de esperança e de amor para uma sociedade que vive no caos. Nós temos que chegar com o amor de Cristo, porque o amor de Cristo faz com que as pessoas queiram servir a Jesus. E elas só vão conhecer o amor de Cristo pelo nosso testemunho. Muitos não compreendem, já vou terminar, a dimensão do chamado e acabam perdendo a esperança e acabam se sentindo incapazes por causa do passado. Moisés também poderia. Mas olha tudo que eu perdi. Eu era alguém lá no Egito. Era no Egito? Meu Deus! Moisés era alguém lá no Egito. Ia ser alguém grande no Egito. Tem vários historiadores que dizem que ele poderia ser até o faraó. Ia ser muita coisa no Egito, pode ter certeza disso. Muita coisa ele seria. Se não o faraó, mas alguém muito grande lá, ele ia ser de certeza absoluta. E já o era em muitas patentes. É que agora eu estou sem tempo, mas eu já estudei, eu gosto muito de estudar sobre Moisés. Agora eu indico a vocês o comentário bíblico do Charles, não, é um comentário mais devocional, tem os mais acadêmicos, mas esse é muito interessante, do Charles Swindoll, um pastor norte-americano, que ele fala detalhes sobre a vida de Moisés, é muito interessante. Mas então, gente, Moisés, ele não ficou olhando para o seu passado, tudo deu errado, olha quem eu era, olha quem eu sou, tive que fugir, eu quis ser correto, porque quis socorrer o hebreu e acabei matando o egípcio, mas eu quis fazer aquilo em nome de uma coerência, porque ele estava agindo mal, e eu quis fazer justiça, e estou aqui no deserto, estou perdido, agora estou construindo uma família, mas perdi tanta coisa. Não, Moisés não olhou para isso.
Moisés olhou para frente, porque Moisés entendeu que Deus tinha um chamado com ele. É assim que nós temos que agir. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Outros ficam desestabilizados diante do deserto e das provações. Mas não existe buraco mais fundo que o Evangelho não seja mais profundo. E para concluir, meus irmãos, vou concluir com o versículo de número 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para o Senhor. Moisés teve temor. Nós nunca podemos perder isso. Não resista ao chamado de Deus para a sua vida. O chamado de Deus, meus irmãos, envolve muitas coisas. Envolve uma oração no hospital. Uma vez eu vi o Orlando Boyer falando sobre isso. Os irmãos que Deus usa com cura vão aos hospitais orar. Não é garantia que as pessoas vão ser curadas, mas faça a sua parte. Isso lá no Brasil tem muito. Equipes que vão aos hospitais orar. Se o Senhor vai curar ou não, é com o Senhor. Mas a sua parte você está fazendo, você está compartilhando. Se você é um evangelista, vai para a praça evangelizar, ou vai para as redes sociais evangelizar. Tem tanto, passe e-mail para as pessoas que você sabe que não são crentes. Há muitas formas de evangelizar. Mas eu tenho vergonha de entregar folheto porque eu sou mais comedido. Não tem problema. Temos hoje as redes sociais. Tem tantas formas da gente evangelizar e falar do amor de Deus. Compartilhar o amor de Deus. Hoje, o Senhor nos dá muitas oportunidades de compartilhar esse amor. E para terminarmos, meus irmãos, grandes jornadas se vencem com um passo após o outro. Moisés entendeu o seu chamado, foi dando os passos, e o Senhor o abençoou. Assim Deus faz com cada um de nós. A partir do momento que a gente aceita Jesus, diariamente vamos: mas já estou na igreja há 40 anos, já sei meu chamado para o ministério, sem dúvida. Mas todos nós precisamos diariamente nos ressignificar, pedir cada vez mais a bênção do Senhor, a presença do Senhor, o fortalecimento do Senhor diante dessa sociedade em que vivemos. E damos um passo de cada vez, de glória em glória, de valor em valor, para que um dia possamos estar com o Senhor e o ver assim como Ele vê. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, pastor.